Então, eu preciso falar sobre algo que tem acontecido comigo. Era domingo, fui pra casa de um contatinho, a gente usou tina e as coisas ficaram intensas. Viramos a noite transando até segunda-feira, mas olha, já aí eu comecei a sentir meu corpo pedindo arrego. Na terça, apareceu um boy do ABC querendo usar tina também. Eu já tava esgotado, sabe? Não tinha nem bong em casa e, sinceramente, eu só queria descansar. Mas ele insistiu tanto que acabou me convencendo de ir até São Paulo comprar um bong. E lá fui eu, mais uma noite virado. A tina não deixa você parar. Não importa o quanto você queira descansar, o seu corpo simplesmente não obedece. Foi assim que, sem ter me recuperado do fim de semana, acabei marcando com outro cara no hotel na Peixoto Gomide. Só que dessa vez a experiência foi horrível. O cara tava acordado há 5 dias numa maratona de slam, aquelas sessões de sexo com metanfetamina injetável. Ele tava completamente fora de si, olhos vidrados, paranoico, achando que a gente tava sendo espionado. Ficava me pedindo pra falar baixo. Esse dia me fez pensar. A tina pode até te dar uma sensação de poder, mas é tudo ilusão. No começo, parece que ela transforma tudo. Você sente prazer de um jeito que parece impossível sem ela. Mas aí, o sexo normal perde a graça, porque a droga vira parte do prazer. É um ciclo. Você usa porque quer aquele prazer de novo, mas depois você usa só para não ter que lidar com a ressaca. E o rolê nunca acaba. Faz 6 meses que eu tô usando. Nesse tempo, eu tive alguma das experiências mais intensas da minha vida. Mas também tô vendo o estrago que isso tá fazendo comigo. Eu tô preso num ciclo e, sinceramente, não sei como eu vou sair dele. Só sei que continuar assim não é mais uma opção. Sejam muito bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou o Cris Zanovski. E eu sou o Gabriel Cordeiro. O relato que a gente ouviu agora é um exemplo do impacto do uso da tina na vida de muitas pessoas. Quando a intensidade e o prazer momentâneo viram um ciclo sem fim. Mas e se essa pessoa ela não tem a intenção de parar com a relação que ela tem com a substância? Como a gente vai ensinar essa pessoa ou ajudar ela a reduzir danos? Quantas vezes vocês já escutaram falar sobre redução de danos? Muitas, né? Inúmeras. Mas será que a redução de danos é para todo mundo? Hoje a gente vai aprofundar aqui essa discussão e trazer novas perspectivas. Para isso, a gente tem um convidado muito especial que entende tudo sobre o assunto. Mas antes, vamos dar aquele axé para quem fez esse projeto acontecer e para quem tá dando esse suporte pra gente. Um axé para a Coordenadoria de STI de São Paulo. Um axé. As redes sociais são @ISTSP e as nossas redes sociais é @moi_dor. Então, não deixa de seguir a gente também. Nosso convidado é sanitarista, mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do projeto Respire, da ONG Edley, especialista em gestão de redes de atenção e saúde e autor dos livros Sem Perreco, a prevenção do HIV em fluxos, festas e bailes funks. E uma ou várias identidades para o sanitarista. Seja muito bem-vindo ao Moedor, Alan Gomes. Bem-vindo! Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz. E também de falar que vocês estão sendo pioneiros numa discussão sobre uso de substância, prevenção combinada e HIV. Tem poucas iniciativas sobre esse assunto. Eu acho que o Moedor vem para somar da comunidade LGBT para a comunidade LGBT. Eu acho que isso é importantíssimo, pensar a política pública a partir desse lugar. Então, acho que agradecer pelo convite, acho que entender que vocês são pioneiros nesse lugar, né? De uma saúde pública que vai olhar para as questões de gênero, sobretudo, né? E aí, falando da metanfetamina, é uma discussão que para o Brasil é muito novo. Mas se a gente for olhar as outras partes do mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, isso já vem acontecendo há algum tempo, por exemplo, né? Se a gente pegar o último estudo, o último survey dos Estados Unidos falando do uso de substâncias, né? Pelo menos 6% da população dos Estados Unidos usa metanfetamina. Uau. E aí, se a gente pegar um dado que é de 2017 da Fiocruz, por exemplo, 1,4%.
2017, 2017, né, 1,4, 2024, né, passou alguns anos, né, e a gente tem tido essa crescente de casos de metanfetamina. A gente não tem como estimar, mas a gente sabe a partir da nossa rede que está acontecendo, nas redes sociais, a vinculação com a mídia, então isso é importante a gente olhar. Se em 2017 era 1,4 na população brasileira o uso de metanfetamina, com certeza em 2024 a gente pode estar para 3%, 4%, né? Por conta dessas relações, né, da entrada da metanfetamina no Brasil, que é recente também. Então a gente precisa olhar para vários lados sobre isso, né, que tem afetado muito mais a comunidade gay, HSH, né, bissexual e pansexual, né, e sair dessa caixinha que é só gay, né. Outras orientações sexuais também fazem uso de substâncias, né, em relação a sexo, né, e pensar prevenção combinada. Eu acho que isso é o mais importante. Prevenção combinada e também a redução de danos. Muito massa isso tudo que você falou, Alan. Eu acho bem interessante, mas vamos começar do começo, dar um passo para trás, para muita gente entender também o que é, porque eu também não sei. O que faz um sanitarista? Conta pra gente, que eu quero saber. Sanitarista é um profissional que trabalha com saúde pública, né, com gestão de saúde pública. E aí, desde quando eu me formei em 2017, eu tenho trabalhado muito exclusivamente com HIV. E alguns recortes, principalmente raça e principalmente LGBTQIAPN+. Sanitarista vai pensar a política pública, né, e numa perspectiva que acho que a gente tem pautado muito, né, com esse retorno de um governo democrático, sobre a perspectiva da equidade. Como é que eu vou reduzir vulnerabilidade para algumas populações que já sofrem estigma, sofrem preconceito, não conseguem acessar o serviço de saúde. Então isso, basicamente assim, é um sanitarista, né. E aí, quando você falou do Identidades, eu vou discutir como é que ele pode ser incluído no SUS, né, pensando pautas mais urgentes, por exemplo, o HIV, por exemplo, a saúde mental, por exemplo, a população de rua, por exemplo, esses marcadores, né, que vão impactar, né, o não acesso à saúde. Isso é um sanitarista. Uma conexão entre o macro e o micro. Com certeza, Exato. Com certeza. E voltando a falar de Tina, eu acho que você trouxe esses dados que são muito importantes, e eu falo como pessoa que já usou metanfetamina por muito tempo, né? Eu comecei a conhecer a Tina no final de 2019, e durante a pandemia de 2020 fiz slam, fumei Tina, e eu vi essa crescente acontecendo na rede mesmo de pessoas ali que eu estava frequentando os apartamentos e usando a droga junto. Só que de lá pra cá tem aumentado cada vez mais, e agora tem ficado cada vez mais explícito a quantidade de pessoas que estão realmente tendo resquícios sérios por conta desse uso, né? Pessoas que estão falecendo, pessoas que estão tendo ataque de pânico, estão entrando em quadro de esquizofrenia. Então é importante a gente falar isso também, até pelo lado do Cris, né, Cris? Que vem essa parte da saúde mental toda. Mas o relato que a gente traz aqui sobre a Tina, ele mostra que a gente pode levar comportamentos de risco também, né? E a criar ciclos difíceis da gente romper. Qual seria o seu conselho para as pessoas que estão buscando essa ajuda nesse momento para quebrar esses ciclos e buscar apoio? Onde eles podem buscar esse apoio? Conta pra gente também. O uso da metanfetamina começou em 2019, né? A gente estava chegando na Covid-19, né? A gente passou um momento muito caótico brasileiro, né? Por conta de quem estava na gestão federal, né? Também algumas gestões estaduais, municipais. Então, acho que esse ocultamento vulnerabiliza, quando não mata. E quando não mata, genocida, né? Então esses processos de exclusão, vulnerabilidade, morte, genocídio, já diz para onde a política pode ser feita de saúde, né? Principalmente nesse campo de drogas e HIV, que é um assunto tabuzíssimo, né? Tabuzíssimo. Sim. E se a gente olhar hoje no SUS, o que a rede está pronta para atender, posso falar de dois lugares importantíssimos. Os CTAs e os SAIs, né? CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, e o SAIs, Serviço de Atenção Especializada, que vão trabalhar na prevenção do HIV. Foca nisso. Sim. E num outro ponto da rede do SUS, vai ser o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial ou de Álcool e Drogas, né? Que é especializado para esse tipo de demanda. O AD, né? O AD, que a gente chama de CAPS AD. CTA e SAI, CAPS AD. São serviços que, teoricamente, estão capacitados para acolher as pessoas que fazem uso de substância nas relações sexuais. Mas o que a gente sabe também sobre isso? Há uma lacuna importantíssima sobre essa questão, porque os serviços de HIV sabem muito bem trabalhar com HIV, com prevenção combinada. Os serviços de álcool e drogas sabem muito bem trabalhar com álcool e drogas, mas não sabem trabalhar com HIV. E aí o CTA sabe trabalhar com HIV, mas não sabe trabalhar com drogas. Então tem uma lacuna, um vazio assistencial importante sobre isso. Mas o que tem acontecido na cidade de São Paulo, né? São as organizações da sociedade civil.
E aí eu posso falar uma, que inclusive que eu faço parte, que é o Edley. O Edley foi a primeira organização brasileira desde 2018 a trabalhar com chemsex, né? E hoje a gente tem estruturado uma convivência de chemsex dentro do Edley, que é para as pessoas irem lá, conversar, dialogar. Acho que as pessoas precisam dialogar sobre o uso de substâncias em espaços seguros. Fiquei sabendo esses dias, Cris, inclusive, a gente pode até marcar de um dia ir lá. O CAPES adulto da Vila Madalena tem feito também uma convivência de chemsex. Isso é importante, né? Porque é o SUS começando a entender essa demanda e construir esse cuidado. O HC também tem um ambulatório específico para uso de drogas nas relações sexuais, que fica em Perdizes. Há coisas acontecendo na cidade de São Paulo, mas cidade de São Paulo não é Brasil. Acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa discutir enquanto SUS. A cidade de São Paulo, com toda a sua grandeza de serviços, né, política pública robustas, consegue dar conta de um problema. Mas eu fico pensando, por exemplo, quem está em Aracaju, quem está em Salvador, quem está no Acre, porque aqui a gente chama de chemsex, sexo químico, mas lá pode ter uma outra conotação, um outro contexto, uma outra linguagem, outras pessoas que não vai dialogar com esse nome chemsex, sexo químico, né? Porque é uma invenção americana europeia, não é nossa brasileira. Né? Então, conversando, entendendo a estrutura do SUS, a gente consegue olhar para a equidade, como a gente pode fornecer isso. E aí a minha defesa, eu falo muito, gente, então... Não, pode falar, eu acho que você é especialista, você tem que falar mesmo. Quando eu começo a falar, eu não paro, então vocês vão ter que dar... Calma, aguenta aí. E aí acho que uma defesa que a gente tem que fazer, né, pensando que o Moedor é referência nesse assunto, é que os serviços de HIV, os programas de HIV, assumam essa liderança que teve há 50 anos atrás com o uso de injetáveis, numa época que é pré-AIDS, 60, 70 em Amsterdã, na Holanda. Basicamente era um grupo de usuários, estavam se infectando com hepatite C, não era nem HIV, olha isso, como as coisas vão mudando, né? E foram bater na porta do governo e falou, a gente precisa de estratégia de redução de danos para isso. Porque a redução de danos é uma estratégia das pessoas e para as pessoas. Que é diferente, não é a política pública pensando, então eu sou secretário de saúde, eu vou fazer redução de danos, vou fazer isso, isso e isso. Para aquele contexto não vai fazer sentido. Então, da pessoa para a pessoa. E eu acho que você foi muito assertivo também no início, quando você falou assim, mas a gente tem que lembrar que todo mundo, vários outros grupos usam também substâncias, não é uma questão só de LGBTs ou de homens gays, porque é muito perigoso também, né? Eu acho que assim, a gente, na verdade, está aqui fazendo essa terapia em grupo. Eu acho que essa redução de dano, partindo de pessoas LGBTs, buscando políticas de saúde para si, é muito dessa autoanálise, porque a gente, enquanto identidade, tenta curar as feridas da nossa comunidade. Talvez os heterossexuais brancos, eles não olhem para si e tentem ter esse exercício que a gente faz, porque a gente sabe que a necropolítica, ela existe, né? A política de morte. Se a gente não for por nós, quem será? Exato. Inclusive, contra nós todos. Eu acho nós alguns, né? Acho importante pegar esse gancho do Gá, inclusive, que ele falou aqui da gente estar construindo essa relação de diálogo mesmo. E vocês que estão aí em casa assistindo, comentem aqui embaixo, contem a história de vocês, vamos debater sobre isso, vamos criar grupos de apoio reais, onde a gente possa se acolher, para vocês também buscarem essa ajuda, né? Não só dentro do serviço ou nas suas redes de amizade, mas também aqui com a gente. Que aqui seja um lugar seguro, um espaço seguro para vocês também buscarem ajuda. Sair do digital é muito importante, né, Lucas? Para a gente poder se associar juntos, que é o que a gente está fazendo aqui, tá juntos para a gente construir da palavra para esse lugar que às vezes fica um pouco hostil pra gente, né? Aproveitar, porque a minha pergunta é provocante e eu acho que vai englobar tudo isso que a gente tá pensando juntos. Redução de danos é pra todo mundo, mas só redução de danos, Alan, é pra todo mundo? Só redução de danos não, né? Porque a gente precisa pensar pacotes ampliados, né? De garantia de direitos, né? Então, se a gente pensar essa interface do que a gente está falando mesmo, né? HIV e uso de drogas. A gente sabe que para pautar essa relação, a gente precisa enfrentar o proibicionismo, por exemplo, né? A gente precisa enfrentar o encarceramento em massa, por exemplo, né? Porque quem vende a droga, por exemplo? Quem vende a droga e quem compra? Essa é uma pauta importantíssima para a gente pensar o encarceramento. Não é quem está nas biqueiras. Exatamente. Então,
não é suficiente, a gente precisa, como você falou, né, pensando o sanitarista, essa análise macro e micro, olhar um macro que está acontecendo. Foi o que eu falei, né, a gente tem uma conjuntura política mais ou menos melhor do que a gente tinha 4 anos atrás, na época da Covid-19. Mas a gente precisa fazer enfrentamentos, a gente só faz enfrentamentos com participação social. Por isso que eu estou colocando o moedor como esse lugar de referência, porque só a redução de danos não vai dar conta. A gente precisa garantir direitos mais robustos, né? Enfrentar o racismo, enfrentar a transfobia, enfrentar o classismo em relação às políticas públicas, né? E pensar pacotes muito mais ampliados. Vou dar um exemplo de pacote ampliado para pensando o chemsex e o HIV. É justamente mais projetos, editais financiados para garantir o trabalho de base comunitária. Sim. Porque só a máquina pública, só o SUS, não dá conta. Parcerias, como esse projeto via coordenadoria. Fiquei 4 anos, né, na coordenadoria de STs, né, trabalhando com prevenção combinada. Sim. E foi um trabalho muito importante no município de São Paulo, porque a gente começou a ampliar o acesso para as populações mais vulneráveis à infecção do HIV, né? Gays, HSHs, travestis e trans, pessoas negras, todo aquele pacote que a gente já conhece. E uma das reivindicações importantes dessas pessoas, pretas, LGBTs, gays, foi o seguinte: importantíssimo que vocês fazem ampliação do teste, PrEP na rua, CTA da cidade, máquinas de dispensação de PrEP nas estações do metrô, mas vocês precisam cada vez mais inovar a produção da política pública. As ONGs fazem um trabalho importante, né, como citei o Edley, tem o Multiverso também fazendo um trabalho importante na relação com o chemsex, mas tem que avançar mais. A gente precisa avançar sempre cada vez mais. E uma das demandas dessa população, dessas pessoas, porque a gente tinha comitês consultivos, né? O Lucas foi do nosso comitê consultivo de gays e HSH e também de travestis e trans. Sim. A gente precisa de algo a mais. Foi quando nasce esse edital de coletivos culturais para pensar outras abordagens, outros alcances, com certeza. A participação popular, né? Exatamente, porque com certeza o moedor alcança um público, mas o projeto X, que trabalha com travestis que estão na prostituição, alcança X pessoas, mas de uma outra forma. Não vai ser o podcast, o videocast, vai ser o trabalho na rua falando de trans para trans. Então, redução de danos não dá conta, mas é onde a gente precisa começar. Sim, e eu acho que isso vai muito até em encontro com o seu livro, né? O Sem Perreco, a prevenção do HIV em fluxos, festas e bailes funks. Eu acho que tudo isso que a gente aqui está debatendo vai muito de encontro com o seu livro. Mas um ponto que eu quero levantar aqui é que você comentou, né? Das pessoas que vendem as substâncias e tudo mais. E outro ponto também que você comentou sobre o termo chemsex. Aqui a gente está tentando sempre deixar esse termo de lado pra gente realmente trazer esse público para perto. Colocação. Então é sexo com drogas. Exato. A gente colocação vai boa. A gente vai trabalhar esses termos, colocação, sexo com drogas, aditivos, pra gente poder aproximar o público também desse diálogo, O né? meu favorito é o Viu Twin, e esse é o meu favorito. Viu Twin, esse é o meu favorito. Verdade, tem o Twin. O Twin é bem periférico, né? Um termo bem periférico, eu acho isso favorito. muito pontual também. O sexo com drogas, ele é mais associado como substâncias como o GHB, né? Que é a famosa Gisele, a metanfetamina, que é a Tina, e o MD. Elas são drogas mais caras, né? E aí as pessoas pensam em usar isso, elas usam isso antes de conhecer o termo chemsex. O termo chemsex, como a gente está falando aqui, é um termo muito elitizado, né? Eu acho que é muito importante pra gente buscar uma outra informação que eu acho que você tem muito conhecimento, que é a elitização dessas drogas versus o que você encontra nas comunidades, onde você vai fazer o seu trabalho de base. E o que você passou a ver dentro das comunidades, como é pra você, porque você tem um trabalho muito legal lá. Queria que você me contasse um pouco desse trabalho e também um pouco de como foi a sua primeira vez numa comunidade. Legal. Chemsex, que bom que a gente está começando a usar menos esse nome, porque a gente tem que pensar o contexto nosso, né, brasileiro, né, e brasileiro e também América Latina, né, com certeza. Quem está na Colômbia, quem está no Chile, não vai ser chemsex, né? Vai ser sessiono, colocaciona, alguma coisa nesse sentido. É sério, tô falando sério. É verdade. É verdade. Mas esse é um termo, né? Para perifa realmente não chegou, né? Porque voltando lá atrás, né?
todo mundo, em alguma vez na vida, já transou chapado, transou bêbado, transou com cocaína. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Todo mundo. Até a própria Tadalafila, né? Se deu na fila. Sim, exato. Todo mundo já transou com uso de substância. Todo mundo. Mas o que é recente é exatamente vincular esse papel do sexo químico à epidemia de HIV. Isso que é o grande barato da coisa, né? Porque a gente consegue mais ou menos, aí é o olhar sanitarista. Eu nem gosto muito de falar que eu sou sanitarista, porque às vezes é tão enquadrante, né? Tão limitante, mas a gente tem que usar às vezes a profissão, né? Sim. Justamente para ter um pouco de mais relevância epidemiológica para pensar as ações assertivamente, né? E aí a gente tem essa questão do risco, né? A gente vai sempre associar o chemsex a risco de STs, a risco de uso de drogas, a risco de overdose, mas na verdade acho que o que o chemsex coloca para a gente enquanto um contexto cultural, político, ideológico, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Uma divisão bruta da população, inclusive segmentada dentro da nossa própria população. Porque é uma linha de corte, né? É uma linha de corte. E aí, voltando para a periferia, realmente não chegou esse tema, né? Mas se a gente conversar com as pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, na produção da política é trabalhar, estar junto com as travestis e trans. Acho que elas, sim, conseguem fazer um trabalho político que está além de governo, está além de siglas políticas, né, partidárias. Teve uma vez que eu estava conversando com algumas, né, na rua, aqui no centro de São Paulo mesmo, né? Sim. Falando disso. E aí, você já ouviu falar em chemsex? Uma virou assim pra mim e falou: o que, bicha? O que você tá falando? O que é isso, né? Não, você já usou alguma vez GHB, metanfetamina na hora de transar com algum cliente? Ah, já, sim, eu sempre me coloco. Colocação, Bi. É linguagem popular. É linguagem popular, né? Porque é do cotidiano, né? E a mesma coisa no contexto do funk, né? Que é o contexto, assim, que eu mais gosto, né? Minha área de estudo do mestrado, agora do doutorado. Tenho algumas noções, algumas palavras, né? Ou eu posso usar embrasar, hoje eu vou embrasar, ou eu vou ouvir o twin, que pra mim é fabuloso, assim, a construção da ideia, né? Por isso que eu falo que o sexo químico tem uma construção cultural, política, ideológica, territorial, porque ouvir o twin para essa galerinha, vocês sabem o que é ouvir o twin? Eu já ouvi o twin. Eu já ouvi o twin, não vou negar, não vou negar. Eu escuto muito de fã. Não vou me fazer de rogado aqui. Imagina, eu já ouvi o twin várias vezes, né? Então, assim, acabei de ouvir, inclusive, de chegar aqui, né? Não, gente, trabalho sério aqui. Mas ouvir o twin é isso, né? Você fazer o uso do lança-perfume, do loló, tem gente que usa poppers, aí a gente vai mais pra elite, né? Mas é o loló, o lança-perfume, o famoso. O twin, exatamente, é o uso exacerbado, né? Do lança-perfume. Quando eu baforo muito o lança, por exemplo, eu ouço um twin aqui no meu labirinto. Então, quando eu ouço o twin, quer dizer que eu me passei. Bateu. E nesse me passar eu posso cair, posso desmaiar, né? E de repente... Tem um dano cerebral também, né? Perigoso, é um pouco perigoso. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de um antropólogo, que foi o meu professor na faculdade, Rubens Adorno, que ele foi investigar a morte de jovens negros no Capão Redondo. E aí a hipótese dele no estudo é: jovens pretos morrem mais por conta da violência letal. De novo, né? Tem que olhar sempre mais além da redução de danos. E aí no estudo dele, o que ele foi detectar na etnografia, eu acho fabuloso isso, porque quebra muitas coisas. A maioria das mortes de jovens negros no Capão Redondo não era pela violência letal. Vocês imaginam por que era? Não, exatamente. Polícia? A maioria das mortes no Capão Redondo de jovens pretos daquele território era por conta do lança-perfume, dos bailes funks. Mas por quê? Na hora que esses jovens chegavam na UPA, não chegava, porque usou loló, parada cardíaca. E aí, dentro da pesquisa, né, como assim? Jovens de 16, 17 anos morrendo de parada cardíaca. Caramba. E aí o Adorno, né, Rubens Adorno, vai investigar os lados do IML, uso de lança-perfume e cocaína. Então, é uma mistura, né, É uma mistura. Então isso é interessante, olhar a redução de danos, como a gente falou, né, Cris? A redução de danos é o start para olhar o processo todo de uma forma mais global, mais inteira, né? E aí o chemsex lá na periferia, no baile funk, vai ser embrasar o twin, porque tem formas, né, de fazer esse uso de substâncias. Eu gosto muito da pesquisa do ELIPA. O Observatório de Quebrada do ELIPA lançou uma pesquisa falando
do baile funk, de como é o baile do Elipe, etc., né, das drogas mais comuns. As drogas mais comuns, por incrível que pareça, álcool, maconha e lança-perfume. E aí fica fácil construir a estratégia de redução de danos. Eu sei como o álcool interage, eu sei o que acontece na sociedade, né? O álcool, por exemplo, é uma substância lista legalizada. Sim. Muito fácil, muito entre aspas também, fazer a redução de danos. Maconha, o que não falta é evidência, né? Falando desse potencial terapêutico. E o lança-perfume está aí, né? Como que a gente explorou pouco ainda na redução de danos, como fazer essa estratégia. Mas é importante olhar para esse contexto. Eu tenho tido algumas possibilidades de conhecer algumas periferias pelo Brasil, né? Eu fiquei muito impactado quando eu fui para Belém, para uma área de quilombo, conhecer, né, a produção das festas, né, locais, das aparelhagens, né, e um uso muito exacerbado de cocaína, mas não é cocaína que a gente tem aqui em São Paulo, né, que é com pó de vidro, né, que é toda misturada, super pura e super acessível, 20 conto, e uma qualidade muito boa, porque é pura. Então é uma outra realidade de drogas que a gente vai vendo, que a gente precisa pensar para isso, olhar para isso. Isso é até um ponto, eu acho, que de política importante, né? Entender o que a gente está usando, o que a gente está consumindo. Principalmente aqui no centro de São Paulo, eu acho que o que tem de alteração, de adulteração sim. de drogas, né? Muito forte, porque é um business, assim, é um mercado. Então, é uma questão que... o corpo, a gente está colocando uma substância que ela está adulterada, sabe lá pelo quê, né? Não, e fora os enganos que a gente pode cometer comprando de alguns dealers, né? Eu tava até conversando com um dealer que eu conheço, né, que virou amigo, assim. Será que eu posso falar essas coisas, gente? Pode, aqui é pra gente moer tudo. É moedor, é pra gente moer esse rolê mesmo. Pode. Manda bala. Isso, né? Então, cocaína e ketamina é igual. Sim. É igual, é branco do mesmo jeito. Então, às vezes a gente uma história assim à parte. Eu já caí de ketamina achando que era cocaína. Porque não é a mesma quantidade que você usa da substância, entendeu? Exatamente. Quando você faz a cocaína numa quantidade e a ketamina na mesma quantidade, a ketamina te derruba. Você cai, você fica vulnerável. Tenho amigos bem próximos, inclusive, que foram dar um tirinho, né, na rua com um desconhecido e era ketamina. Né? E era ketamina. E aí o que aconteceu foi que foram roubados. Isso. Porque deu um tiro de ketamina com um desconhecido achando que era cocaína, pegaram tudo, limparam a pessoa, entendeu? E agora entrando só numa pergunta muito interessante sobre esse projeto que é o Respire, dentro das baladas, você tem notado algum impacto dentro desses lugares? Você tem conseguido gerar dados em cima disso? Quais foram os seus maiores desafios dentro do projeto Respire e o que te motivou assim para você ter esse desdobramento para essa tese, para esse projeto, para fazer isso acontecer? Legal. Eu tô no Respire. O projeto Respire é um projeto de redução de danos em festas, né? O Respire existe há 13 anos. Que está vinculado ao Edley, né? Uau. Centro de Convivência Edley, a primeira organização brasileira a trabalhar com redução de danos, né? Com drogas injetáveis, desde 98. Então tem muita expertise, né, o Edley nesse campo. E o Respire são 13 anos de atuação e começou fazendo festas de música eletrônica. Então, por exemplo, acho que vocês devem conhecer, por exemplo, o Universo Paralelo, a UP, né? Sim. Algumas ações muito importantes dentro da UP. E o que a gente faz? A gente não, né? O que o pessoal fazia lá? O acolhimento. Então, para alguma pessoa que está tendo uma experiência negativa com o uso de psicodélicos, então a gente montava esse espaço para acolher a pessoa, conversar com a equipe médica, com a segurança da festa. Sempre tem alguns truncamentos, né? Na questão do uso. O InfoStand, que é aquela mesa com os nossos insumos, o kit sniff, testagem. E a testagem colorimétrica. Então o Respire tem essa abordagem nas festas, né? Começou com o Universo Paralelo, em festa de música eletrônica, e eu chego para coordenar o projeto em agosto do ano passado. Tem quase um ano já que eu estou no Respire. E eu acredito que, com certeza, o Sem Perreco foi uma possibilidade de adentrar no Edley, né? Porque estava tudo muito casado, né? Sim. Fiquei 4 anos na coordenadoria, fui produzir meu mestrado nesse tempo, fui pro Edley e agora seguindo no doutorado. E o Respire, né, sempre teve essa marca muito forte, né? Festas de música eletrônica, pensar a redução de danos.
E aí eu sou um pouco, eu sempre estou olhando, né, para o não acesso, né? Muito importante garantir o acesso da redução de danos nessas festas. Mas, de novo, né, a gente sempre tem que colocar uma lente racial nas coisas. Quem são essas pessoas que vão pôr no universo paralelo e ficar lá 7 dias. virar o ano, 7 dias? Entendeu? Ficar tranquilo 7 dias. Obviamente é importante a redução de danos nesse lugar, porque cria um outro lugar para redução de danos. Sim. Mas numa perspectiva de equidade racial, a gente está um pouco errando as ações. Eu não estou dizendo que está errado. É muito importante ter, né? Inclusive, se vocês perceberem, grande parte dos festivais de música eletrônica fora do país tem a redução de danos no espaço da festa. Salva-brisas, né? Exato. Eles têm esse potencial. Isso, exatamente. E aí, desde agosto do ano passado, o que a gente foi remodelando, né? O Campsex estava estourando, né? Na cidade de São Paulo. Então a gente fez algumas mudanças de trajeto. Hoje o Respire está implicado com a comunidade Campsex, com a comunidade Ballroom, e agora a gente está começando a construir uma relação com a comunidade funkeira, pensando na redução de dano nesses 3 lugares, lugares muito diferentes, mas que precisam de redução de danos, né? Porque são pessoas que nunca tiveram acesso à educação sobre drogas. Talvez a única experiência de drogas foi o Proerd, drogas quero 5, Nossa, sabe? Péssimo. Que é uma abordagem que não dialoga em nenhum momento com aquelas pessoas, né? Então vem o PM e fala, é muito ruim usar droga. Aí eu vou lá, 17 anos, tenho meu primeiro porre de álcool, fico louco. Porra, é muito bom usar droga. Então tem algumas tensões importantes que a gente vai começando a trabalhar, né? E a redução de danos, eu acho que ela pensa também nesse cuidado, né? No cuidado após, inclusive, a ingestão das drogas. E a gente sabe que numa balada de música eletrônica, para alguns grupos, é muito mais fácil ter esse cuidado, seja o cuidado psicológico para tentar sair de algum vício, por exemplo, seja o cuidado à saúde. Então, assim, é legal trazer, como você falou, trazer essa lente racializada, né? Para esse debate também. Quando a gente começou a fazer a Mamba Negra, né? As primeiras ações, foi o pessoal contando, né? Porque eu cheguei depois disso. Mas foi muito interessante como isso vai mudando, né? A visão da festa, da organização das pessoas. A gente fazia o acolhimento, o infostand e a testagem de substância. Primeira festa legal, segunda festa legal, terceira festa legal. Na quarta vira a produção e fala... Eu acho que eu comecei a entender o que é redução de danos aqui na Mamba. Eu acho que 5 da manhã, 6 da manhã é o ápice, né? É a melhor hora. É o auge do auge, né? E aí o pessoal vira e fala, e se a gente colocar uma mesa de fruta para as pessoas comerem depois do rolê? Isso é redução de danos. Acabou. Nossa. A população cisgênera, branca, heterossexual nunca precisou se cuidar, porque sempre foi cuidada, diferente da nossa comunidade LGBT, preta, trans, periférica, nunca foi cuidada, né? Porque tem uma linha de corte de quem pode ser cuidado, quem não pode ser cuidado, quem pode ter acesso à saúde, quem não pode ter acesso à saúde. E infelizmente a gente está na outra linha, na outra linha do horizonte. Então é só o senso político, o senso de comunidade que ajuda a gente a olhar para essas questões todas, né? É tudo muito político, né? E as pessoas às vezes, né, tá desvinculado disso. O trabalho da Erika Hilton, por exemplo, falando de como ela começou a fazer política. Belíssimo, né? E eu aproveito também a gente falando aqui de cuidado, né, de vulnerabilidades, e hoje a população jovem, negros principalmente, é uma das que mais tem a infecção de HIV, né? Os números são alarmantes. Eu acho que tem muito a ver até com esse acesso à saúde, à informação, a esse cuidado, mas eu queria ouvir de você também, o que você acha, se você acha que a gente tem ação suficiente, o que está faltando para ter mais esse cuidado com essa população, com essas pessoas, a nível de políticas de redução de dano, políticas públicas de redução de danos também. A gente poderia ter mais, né? Formas de cuidar da população jovem, negra, LGBTQIAPN+. Agora eu estou olhando o Brasil, não estou olhando a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo está muito avançada, né? Nesses aspectos, né? Olhando a Secretaria de Saúde, a Coordenadoria de STs. Mas acho que tem uma falha importante. Isso é uma coisa que eu fui sendo convencido, viu? Que eu não acreditava, mas
vivendo, né, a vida, né, conversando com as pessoas, hoje eu estou muito mais convencido. É muito importante essa discussão estar dentro do espaço escolar, porque é a partir desse lugar que a gente consegue fazer um trabalho de base, né, muito mais importante, né, desde cotoquinho até alcançar o ensino médio, porque é só daí que a gente consegue avançar. A gente tem o MEC, né, o Ministério da Educação, e a gente tem o Programa Saúde na Escola, que é uma parceria, né, é um projeto do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. São as ações, né, dentro da escola. E um grande impasse para o ministro da Educação hoje, não vamos falar de educação sexual, mas educação, e aquela visão antiga, né, a educação sexual, então está incentivando a fazer sexo, muito pelo contrário. Também. É muito pelo contrário. Drogas. Mas por quê? A gente tem uma bancada conservadora ainda, né, em Brasília, evangélica, né, que acha que é isso. Então a gente poderia fazer muito mais, né? Começar com a escola. E eu sempre acho que, né, que os espaços culturais são muito importantes para a gente produzir saúde, né? São os espaços culturais que mais produzem saúde, mais produzem acolhimento, mais produzem inclusão, porque é onde as pessoas estão, né? Aproveitando que você está falando dessa questão do ensino, né? Eu acho que é importante também e a gente falar do quadro que a gente tem aqui, que é Moedor Ensina, para vocês entenderem um pouco mais de como funciona essa substância no nosso organismo e o que ela pode causar também e afetar nas nossas vidas. Hoje vamos ensinar como a famosa Gisele, o GHB ou ácido gama hidroxibutírico funciona no seu bar yari. Essa droga nunca fica na pista e vai direto pro camarote do seu corpo, o cérebro. Lá ela faz aquele kikiki com os receptores GABA, mandando você relaxar. Você fica calminho, eufórico e meio sonolente. Tipo como se estivesse ouvindo Lana Del Rey, mas 1000 vezes mais intenso. Mas cuidado, Mona. A linha entre a dose divertida e a perigosa é fina. Um pouco a mais e pode rolar vômito, convulsão ou até mesmo coma. Jamais misture com álcool, Rivotril ou opioides, tá? Essas combinações podem ser fatais. Curta com consciência, porque a Gisele pode ser um perigo. Bom, chegamos ao fim desse papo, que é curto, mas a gente sabe que tem muita coisa pra falar, né? É um tema que é muito tabu, mas trazer essas considerações foi muito importante, então te agradecer. Muito obrigado. Passou tão rápido. Queria pelo menos mais umas 2 horas aqui para poder englobar tudo isso que a gente precisa escutar. Exato, tá aí então já a gente apoia em nosso trabalho pra gente poder vir aqui com uma segunda temporada, hein, gente? É legal, agradecer vocês, eu gostei muito de passar essa manhã aqui. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Nós por nós. Meu Instagram é @sanitarista, 3 S no começo e fé. E agora eu quero aproveitar também e falar pra vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo, nosso episódio. Continuem compartilhando, levando a informação adiante. Façam isso, curta, comenta, compartilha, que é tudo aquilo que a gente sempre fala, né? E sigam as redes sociais da Coordenadoria de ST-AIDS daqui da cidade de São Paulo, que é o apoiador desse projeto. Eles fizeram isso acontecer. É @IST-AIDS-SP e o nosso @ também nas redes sociais, que é @moi_dor. Eu acho importante a gente sempre construir esses espaços de comunicação com afeto pra gente ver realmente mudanças efetivas na sociedade e dentro das políticas públicas. Demorou? Demorou. Bora então, isso. moer. Bora moer. E aí a gente traz aqui o nosso slogan, né? Que é moer dores. Processar ideias. E elaborar sentimentos. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. Vamos!